Boa tarde, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo esteja sempre com todos, em nome de Jesus. A palavra de hoje está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 19, que diz assim: E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Glória a Deus. Esse versículo muito simples, muito fácil de entender, muito forte. Mas nós vemos que hoje as pessoas estão fazendo o contrário. Hoje parece que quanto mais surgem heresias, quanto mais surgem doutrinas enganosas, mais as pessoas se calam diante do erro, diante do pecado, diante da mentira. As pessoas hoje que se dizem igreja não são mais como os bereanos, que mesmo sendo os apóstolos pregando, mas eles conferiam na palavra se o que aqueles homens de Deus estavam pregando era verdade. Mas hoje, infelizmente, as pessoas engolem tudo. Todo aquele que fala em nome de Deus, as pessoas aceitam. Eles nem analisam para ver se a pessoa está falando a verdade. Ou seja, eles não confrontam mais o pecado, eles não confrontam mais a mentira, o erro, a heresia. Pelo contrário, eles dizem assim: não, eu quero adorar. Não me importa se estão pregando heresia, mentira, mas eu quero adorar. Mas a palavra do Senhor nos ensina que até importa que haja heresia, mas para quê? É para os sinceros se manifestar entre vós. Ou seja, os sinceros, aquelas pessoas que se dizem cristãs, quando elas vê o erro, elas têm que falar, elas têm que confrontar, elas têm que se manifestar. E a gente vê que hoje é o contrário, além delas não se manifestarem, elas criticam aqueles que se manifestam. Aqueles que se manifestam é tido como um caluniador, como um provocador de intrigas, de contenda, como um destruidor de obras. Aí tá lá, uma pessoa pregando heresias, aí se levanta um para confrontar, para se manifestar, um sincero que está se manifestando contra a heresia. Ao invés da igreja, do povo acolher e dar força àquele sincero, as pessoas dizem: olha aí, o procurador de contenda, olha aí querendo colocar rebelião, olha aí querendo destruir a obra. Ou seja, o povo não confronta mais as doutrinas enganosas. E por isso que existem muitos pastores por aí enganando pessoas, enganando ministérios. E por isso que hoje muitas pessoas se encontram afastadas, se encontram tristes, sem querer congregar. Mas aqueles que estão dentro de uma quatro paredes, eles olham para aqueles que estão lá fora e ficam dizendo: ó, filho das trevas, ímpio, apóstata. Eles nem sabem o que significa apóstata. Muitas vezes apóstata está sendo quem está lá dentro, que apesar de estar congregando, mas está negando a verdadeira fé. E às vezes aqueles que muitos estão apontando como apóstata está servindo ao Senhor. E Deus sabe que o motivo daquela pessoa estar afastada não é por escolha, não é dizer assim, é porque eu quero, porque eu prefiro estar assim. Não, mas é porque ele percebeu ou ela percebeu que os hereges não estão sendo confrontados. E talvez quando eles tentaram confrontar, alguém silenciou. Porque muitos veem isso como erro, mas a palavra do Senhor aqui está nos orientando a confrontar os hereges, os falsos mestres. Então hoje é muito triste ver como as pessoas distorcem a palavra de Deus, como as pessoas se acostumaram a viver no comodismo, como as pessoas se acostumaram a viver sendo enganadas. E com isso geram muitas frases diabólicas, né? Aquele negócio ame mais, julgue menos, que política e religião não se discute, enfim, tantas barbaridades na intenção de nos silenciar. Não julgueis. Mas a palavra do Senhor diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgue segundo a reta justiça. Mas o mundo lá fora, não julgueis, porque eles não querem ser confrontados. Existe uma frase, alguns associam ao grande evangelista Billy Graham, outros associam a Charles Spurgeon, mas a frase diz assim: hein? Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. É por conta disso. Porque as pessoas sinceras não se manifestam mais.
E aí eles aderem a essas frases, eles se aderem a esses ditados para continuar permanecendo calado, para não falar mais a verdade, para não pregar o evangelho, para não confrontar os hereges e os corruptos, os ladrões. Então, muito forte essa frase, só os tolos acreditam que política e religião não se discute. Por isso os ladrões permanecem no poder. Porque enquanto as pessoas dizem, isso não discute. Aí os sábios, os inteligentes, os que creem que isso se discute, eles assumem essas posições. E ainda diz, e os falsos profetas continuam a pregar. Porque não tem mais quem confronte. Então nós precisamos, se nós dizemos ser servos de Deus, nós precisamos pregar a palavra de Deus, ser forte, ser corajoso e confrontar os hereges, os ladrões, os corruptos, sem fugir do controle, mas com base na palavra de Deus. Então, repito, a palavra do Senhor diz que até importa que haja entre nós heresias. Então a gente não deve se escandalizar com as heresias que tem por aí das igrejas sendo pregadas. Não deve se escandalizar, pelo contrário, nós devemos se manifestar, porque a palavra do Senhor diz, isso acontece para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Mas os que são sinceros, que se dizem sinceros, estão, olha, calando. Só quero adorar. Então isso é um grande perigo. Que nós venhamos acordar, que nós venhamos despertar e que nós venhamos servir ao Senhor de verdade em nome de Jesus. E o mais triste disso é que além das pessoas não confrontar os hereges, elas confrontam os sinceros. Elas não confrontam os hereges, elas aqui aplaudem, porque talvez a condição financeira é boa. Mas quando se levanta um sincero para confrontar os hereges, aí as pessoas começam a bater. Que Deus tenha misericórdia de nós. Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. Que todos tenham uma tarde, uma noite. Ou se você vai ouvir de dia, assistir de dia, que Deus abençoe o seu dia, a sua semana. E fiquem todos na paz do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém.